Então, agora nós vamos às 6 próximas derivações, que são derivações torácicas ou centrais também. E aí, nessas derivações, em todas elas, elas se chamam V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Em todas elas, o eletrodo positivo estará numa referência anatômica do tórax. E o eletrodo negativo é a união do sinal entre braço direito, braço esquerdo e pé esquerdo. Então, o sinal se une e aí, como eletrodo negativo dos 3 membros, né, o pé direito continua com o eletrodo neutro e existe um eletrodo numa região do tórax que vai diferenciar essas 6 derivações, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, vamos olhar como é que vai ser, como é que serão colocados esses eletrodos. Então, eu falei para vocês que o eletrodo negativo, ele é a união do sinal que vem do pé esquerdo, do braço direito e do braço esquerdo. E essa união é que dá o eletrodo negativo. Então, a distância média aqui entre os braços, a gente considerar que a corrente vai pelo ombro, né? Então, distância média aqui em relação ao pé esquerdo. Então, daqui próximo, né? Um pouquinho abaixo do umbigo aqui, né? Essa aqui seria a referência do eletrodo negativo. E o eletrodo positivo? Em uma referência anatômica, que eu já vou falar para vocês quais são as referências que a gente usa, mas o que vai diferenciar, se eu coloco no quarto espaço intercostal, parasternal do lado direito, eu vou ter a derivação V1. Se eu coloco, por exemplo, no quarto espaço intercostal parasternal do lado esquerdo, eu vou ter a derivação V2 e assim por diante, ok? Então, vamos ver agora quais são as referências anatômicas. Então, V1 é no quarto espaço intercostal, do lado direito, região parasternal. Eu não vejo o coração quando eu coloco os eletrodos. Espaço intercostal é espaço entre as costelas. Eu vou palpando e vou achando bem ao lado do externo. O V2 é no quarto espaço intercostal, do lado esquerdo, também parasternal. O V4 é no quinto espaço intercostal, linha média clavicular. Então, nós localizamos a clavícula aqui em cima, vemos a linha média e descemos até o quinto espaço intercostal do lado esquerdo. O V3 é entre V2 e V4, então é no meio. A gente pula o V5, por isso que ele está aqui embaixo, e vai para o V6. V6 é o quinto espaço intercostal esquerdo, mas na linha média axilar. Então, nós temos a axila, nós vamos achar a linha média e nós vamos descer até o quinto espaço intercostal. É ali que nós vamos colocar o V6. E o V5 é entre V4 e V6, também no quinto espaço intercostal. Então, para vocês entenderem a lógica disso, a gente não sabe qual é o tamanho onde está posicionado o coração do sujeito quando a gente faz um eletro. Mas a ideia é que num sujeito médio, num coração médio, V1, o eletrodo positivo esteja em cima do átrio direito. V2, o eletrodo positivo esteja em cima do átrio esquerdo. V3 e V4, os eletrodos positivos estejam em cima do ventrículo direito, embora seja do lado esquerdo, mas a ideia é pegar o ventrículo direito. E o V5 e V6, o eletrodo positivo esteja em cima do ventrículo esquerdo. Eu acho que aqui não dá para garantir isso, mas essa é a ideia da padronização, ok? Então, aqui mais ou menos para a gente ver, V1 é no quarto espaço intercostal parasternal. V2, isso aqui, V1 é do lado direito, V2 é a mesma coisa do lado esquerdo. V4 é a linha média clavicular no quinto espaço intercostal. E V3 é entre V4 e V2. Tá aqui. Já o V6 é na linha média axilar no quinto espaço intercostal. E o V5 é entre V4 e V6. Então, essas são as referências anatômicas usadas no eletrocardiograma, ok?
E aí nós vamos ver os registros nas diferentes derivações, D1, D2, D3, D... Ai, nossa, estou falando tudo errado, né? V1, desculpa, V2, V3, V4, V5 e V6, ok? Então, veja, aqui, ó, a onda R, ela é pequena, mas a deflexão de S é bastante intensa. Isso vai variando de acordo com as derivações, num coração médio aí, depende de onde nós estamos olhando os eletrodos, o posicionamento da corrente. Lembra que sempre que está se aproximando do eletrodo positivo, a deflexão é para cima. Se está se afastando do eletrodo positivo, a deflexão é para baixo. Como todas as vezes tem direções entre primeiro quadrante aqui, então geralmente são positivas, ok? Bom, então com isso nós vimos o posicionamento dos eletrodos. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre o registro em si. O registro é feito num papel milimetrado que corre a uma velocidade constante. Então, o papel de eletrocardiograma ele é padronizado para ele ter um risco a cada milímetro, mais um traçado mais forte a cada 5 milímetros, tanto no eixo X como no eixo Y. No eixo X, nós vamos medir o tempo, porque o eletrodo ele roda a uma velocidade constante de 25 milímetros por segundo. Se a gente fizer a conta, 25 milímetros em 1 segundo. 1 milímetro, isso dá 0,04 segundos. Isso no eixo X, que mede o tempo. Já no eixo Y, que mede a intensidade da voltagem, a cada 10 milímetros, ou seja, a cada 2 traçados fortes, nós temos o equivalente a 1 milivolt. E quando a gente começa a registrar, normalmente o próprio aparelho faz um traçado para calibrar e esse traçado tem que corresponder exatamente a 10 milímetros, porque o pulso que ele dá é um retângulo de pulso que ele dá, corresponde a 1 milivolt. Se 10 milímetros corresponde a 1 milivolt, cada milímetro corresponde a 0,1 milivolts, né? E eu falei para vocês que a velocidade do papel, num eletrocardiograma padrão, é de 25 milivolts, 25 milímetros por segundo. Isso pode ser alterado caso precise, mas vamos falar aqui do eletrocardiograma padrão, ok? Então, isso aqui está dizendo para a gente que aqui é 0,04 segundos e aqui 0,1 milivolt. Se eu aumentar a velocidade, aí eu vou fazer com que cada milímetro corresponda a 0,02 segundos. Aí eu vou ver detalhes das ondas. Isso pode ser alterado quando precisa, mas o eletropadrão corre a 25 milímetros por segundo. Okay? Bom, para fazer um eletro, o que a gente precisa fazer? Precisa que o paciente esteja deitado confortavelmente numa mesa, de preferência não seja após uma refeição, né? Que ele tenha um certo jejum, aí 2, 3 horas de jejum, que tenha um bom contato entre pele e eletrodo. Então, o ideal é que se a pessoa tiver muitos pelos na pele, se faça tricotomia, se coloque um gel condutor, né? É necessário calibrar o eletrocardiógrafo corretamente, então verificar se ele está dando pulso de 1 milivolt em 10 milímetros. E o paciente deve estar aterrado, que a gente fala, né? Ou seja, no pé direito, colocar o eletrodo neutro, ok? Bom, como é que a gente faz a leitura do eletro? Então, volto a dizer, nesta aula, a ideia é que vocês aprendam a olhar um eletro normal. Para aprender a dar diagnóstico de várias alterações que possam ter no eletro, vocês precisariam passar pelo rodízio de cardio, no qual vocês vão ver diferentes alterações, entender a fisiopatologia dessas alterações. Então, aqui na fisiologia, é você aprender por que a gente registra atividade elétrica cardíaca como que é normal, ok? Então, primeiro, é avaliar se tem ondas P. A onda P, você lembra que está associada à despolarização dos átrios, né? Determinar a relação entre onda P e complexo QRS. Toda onda P precede um QRS?
E quanto tempo, qual é o intervalo que demora entre um DAP e um QRS, né? Onde está o marca-passo? Quem está realmente induzindo a despolarização? Então, a gente sabe que deve ser o nó sinoatrial, né? A onda P vai indicar isso. Falei errado. O nó... Não, falei certo. O nó sinoatrial. A onda P vai indicar isso, tá bom? Medir a frequência cardíaca de diferentes ondas, por exemplo, né? Intervalo PP, intervalo RR, para a gente ver, por exemplo, se a frequência cardíaca, se o intervalo está se mantendo, isso mostra que o coração está mantendo o ritmo. Se houver diferença do intervalo entre um PP ou de um RR, eu gosto mais de ver entre Rs e Rs, porque o R é uma deflexão bem mais intensa que o P, né? Então é mais fácil ver entre R e R, a gente consegue saber se tem arritmia ou não. Caracterizar a forma do QRS, ele tem que ser estreito, né? Ou se ele está alargado, deve ser alguma alteração. Examinar as características do ST. O segmento ST, essa é a deflexão para baixo. E T é a onda de repolarização do ventrículo. Entre ST, deve voltar a linha de base do eletro. Se há um supranivelamento ou um infranivelamento, indica infarto em geral. Então, a gente tem que olhar o segmento ST, né? Estimar o eixo médio do QRS, o eixo médio, olhando assim, o QRS, ele está positivo ou negativo, em qual derivação, qual a mais intensa. Então, com isso a gente consegue saber se está mais paralelo ou se está mais perpendicular a uma certa derivação. E examinar o ritmo cardíaco, que tem a ver com o intervalo PP e PR, né? Para a gente ver se há o mesmo distanciamento entre os ciclos cardíacos. Então, é isso que a gente vai buscar ler num eletrocardiograma normal, ok? Então, olha aqui, apresento-vos um eletrocardiograma normal. Tem vários tipos de aparelho de eletro, aqui é um só para a gente olhar. Então, vamos ver aqui, ó. Esse pulso quadrado aqui está mostrando para a gente a calibração do aparelho. Você lembra que é um pulso de 1 milivolt. E esses riscos que a gente vê aqui são os riscos mais fortes, que são de 5 milímetros. Nós não temos aqui o risco de o papel riscado milimetricamente, né? Então, isso aqui, lógico, que é só para a gente dar uma olhadinha, mas aqui nós vemos o registro da derivação 1, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, da derivação 2, da derivação 3. Aqui nós vemos de AVR, AVL e AVF. Aqui nós vemos de V1, V2, V3, V4, V5, V6. E aqui nós vemos a derivação 2, que é a mesma que essa aqui, mas a gente fala D2 longo. Ao longo de todo esse registro, né, ele foi anotando a derivação D2 e escreveu aqui para a gente a derivação D2. Para quê? Para a gente ter vários ciclos e comparar se as distâncias entre os ciclos está adequado, ok? Então, vamos fazer análise aqui do QRS. Então, vamos lembrar, ó, na horizontal, nós temos aqui, ó, a derivação D1 é 0, D2 é mais 60, AVF, tá aqui é mais 90, aí D3 é 120, AVR é menos 150, AVL é menos 30. Então, aqui nós temos as 6 derivações periféricas. Então, olha, a gente pode tomar como base a derivação 1 como 0 de inclinação e a derivação AVF como mais 90. Então, esse aqui seria o primeiro quadrante. O QRS, ele é positivo em D1 e em AVF, ele é positivo. Então, isso quer dizer que o eixo de despolarização do coração está no primeiro quadrante.
entre D1 e AVF, ó, entre D1 e AVF, porque os dois são positivos. Se uma delas fosse negativa, por exemplo, se a